É, Não vai para maio, não, socorro. 5 de 5. Também não tive tempo ainda de pegar para ler e entender o portfólio. Mas quando, igual você falou, quando a gente pegar para fazer, acredito que não é tão difícil, não. Não tá. Pois é. Nossa, tá muito correria. Tem que fazer as coisas em casa, sabe? Não, eu sei como que é. Essas coisas tá corrido, mas eu já tava pensando hoje em marcar uma reunião online com as meninas, sabe? Pra gente poder discutir. Do outro a gente fez isso, a gente fez uma videochamada, discutiu o tema todinho, tiramos as nossas dúvidas e dividimos os trabalhos, sabe? Aí, tipo assim, eu já tinha dado meio que início na introdução, aí a gente foi passando, por exemplo, a introdução foi para outra menina, ela complementou, voltou para mim, eu complementei. Aí a gente foi se juntando e colocando as ideias uma das outras. Ah, que legal. Aí deu certo. Não, essa dinâmica é bacana. A gente fez videochamada, conversou, leu os textos junto. Igual no bimestre passado, acho que tinha pra gente fazer uma postagem fictícia, ou falar da obra de arte, ou criar um texto. Aí a gente decidiu junto o que ia fazer. Aí, tipo, uma escolheu a obra de arte, a outra falou. A gente entendeu, a gente fez isso. Aí deu super certo. Sim, todas participaram de todo o processo, né? Isso mesmo. É ótimo. Mas então, Carol, é isso mesmo, tá? A data é até o dia 5. Nossa, que desespero, socorro. 5 de maio. Mas, ô Patrícia, aí no caso é o mesmo modelo, né? A mesma coisinha. Eu falo portfólio, né? Sim. Não, É a mesma bacana. coisa. Só o tema mesmo, né? Que mudou. Nossa. Tá conseguindo ver minha tela, meninas? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Eu tô. Vamos lá. Só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que as orientações são as mesmas. Introdução, desenvolvimento. Esse desenvolvimento aqui vai ficar um pouquinho diferente dos outros, porque vocês vão fazer mais ou menos, né? Tipo, vamos dizer, por capítulos. Ah, entendi. Tá? Porque tem aí 5 tarefas, né? Vamos dizer aí. Sobre as aulas, né? Isso. Então, só o desenvolvimento que vai ficar um pouquinho diferente mesmo, porque antes vocês faziam, né, um texto direto, e agora não. Mas talvez a gente vai ter que fazer um texto direto, colocando essas 5 no texto, não? Eu acho que não, Fran. Vê? Ah, tá. Porque cada um pede uma coisa, né? Sim. Deixa eu... Cada um é uma disciplina diferente, né? Entendi. Igual. Né? Vocês vão se colocar no lugar dos professores, né? Que eles vão fazer um grupo de estudos. E a proposta é que os professores discutam a respeito dos temas, né? Então, são as 5 temáticas, né? Avaliação de aprendizagem, história da educação, currículo escolar, práticas pedagógicas e didática. Então, aqui, o que eles colocaram que a produção textual deve conter introdução, desenvolvimento. Então, vocês deverão elaborar um texto entre 4 a 6 páginas que contemple as exigências listadas na situação problema. Então, eu acredito que vocês vão ter que fazer, né, por textos mesmo, por temática. Sim. Porque aqui, né, eles até colocaram um exemplo, né?
Oi? Então, a gente não vai ter que escolher uma temática, a gente vai ter que falar das 5. Isso. Dá 5. Entendi. Vocês vão ter que falar das 5. Entendi. E depois Não faz... concluir as referências. Entendi. No Pará, então, não é complicado mesmo, não. Não. É tranquilo mesmo, é só falar, no caso, né, falar das 5 e De colocar nos acordo fotos. com o contexto, né? Que está na Aham, situação. situação, problema. Isso. De acordo com o que está na situação, problema. Mas é isso. Vai ser tranquilo, sim. Mas então a gente, né, estava falando da data. A gente, o quê? Amanhã já é 18, né, de março. Pois é, nossa. Então, praticamente semana que vem aí já é a penúltima semana, né, de março. Aí vocês vão ter praticamente só abril, né, para fazer. Então, é só ficarem atentas às datas, vai dar tudo certo. A gente acha que as coisas vão melhorar e acaba que as coisas estão regredindo, né? Verdade. Mas... Ô, Fran, você está trabalhando na escola ou vocês estão fazendo os vídeos em casa? Então, até ontem a gente estava indo na escola. Ah, Mas, tá. assim, a gente estava indo para poder, né, fazer planejamento da Sim, semana com os abordados e os vídeos para sim. enviar para os pais, né? A minha turminha é Aham. muito pequena, né? A minha turminha é uma turminha de 1 ano, então tem que ser muita coisa lúdica, né? Sim. Os vídeos é muito, muito lúdico. Aí a gente estava indo. Boa Até noite. Boa boa noite, noite. Bruna. Noite. Até semana passada, as meninas foram o dia todo. A gente foi o dia todo. Essa semana, né, a gente foi de 8 às 3, mas aí aconteceu que hoje a gente parou. Ah, Mas sim. continuamos em casa. Não, beleza. Não, é porque tem algumas creches, né, que eu sei que eles também estavam fazendo isso, né? Uhum, Alguns dias da semana, né, eles dividiram, sim, né, os sim, funcionários, sim. estavam fazendo esse revezamento e eles Uhum, estavam fazendo esse planejamento na escola. E teve sim. creches também, né, que eu fiquei sabendo que eles estavam indo na escola só mesmo quando tinha alguma reunião para ser feita. O Pois resto tudo é. já estava sendo feito em casa. Na verdade, a gente voltou desde o início de fevereiro. A gente está indo, sabe? Aham. E antes a gente estava indo um dia só. Dividir as turmas, estava indo um dia só. Não sei o que Entendi. aconteceu, resolveram ir 2 dias na semana. Aí depois resolveu ir os dias tudo. Aí era o dia todo, depois mudou de novo. Nossa, Confusão da casa. Aí essa é. última semana a gente foi só, tipo assim, de 8 às 3, porque as meninas reclamaram de estar pegando van cheia, sabe? Sim, Horários de pico, essas coisas, e as vans estão muito reduzidas. Então tem pessoas que saem muito cedo de casa para chegar no serviço. Por exemplo, tinha uma menina mesmo que saía 4 horas de casa para chegar às 7 horas da manhã, então é muito cedo. Aí ela nossa. foi e ouviu todo mundo e resolveu mudar os horários, sabe? Aí Ai, que bacana. só que aí aconteceu, né? Do Romeu Zema pedir, solicitar a onda roxa. Sim. Aí paramos. Aí Mas vamos ver agora. por enquanto é 15 dias, né? Só até dia É, 31. isso mesmo. É. Então, tomara, É, né, que esses casos aí caiam um diminui. pouco. Sabe? Eu acredito que aqui tá bem assim, eu não vou falar bom, porque bom não é, né, gente? Nunca foi, mas Sim, pelo que a gente tá vendo, ainda tá estabilizado aqui em Betim, mas o problema é os outros lugares, né? Onde não tem muito recurso, exatamente. porque, igual eu Exatamente. falei,
aqui foi muito rápido. O Medioli, ele se prontificou muito rápido no início da pandemia. Então, isso ajudou muito. Sim. Tanto na criação do hospital de campanha, quanto rapidinho ele conseguiu terminar o hospital, né? Isso foi muito rápido, ele fez isso muito rápido. Então, acabou que ajudou. E, assim, eu penso que os outros lugares que devem estar complicando, principalmente interior, né? Sim, interior é complicado. Entendeu? Mas, assim, como o BH e Contagem fechou primeiro do que Betim, o pessoal estava vindo para Betim. Eu falei, gente, qual a necessidade? Porque supermercado e farmácia está abrindo em todas as cidades, né? Então, qual é a necessidade de você ir para outra cidade para, sei lá, comprar roupa, comprar sapato, né? Porque eu, pelo menos, estou enclausurada já tem, né, 1 ano, só saio mesmo para o essencial. Não fala, não. Eu não vou mentir, não, que eu viajei. Eu fui na casa da minha mãe. Ah, eu fui lá. gente, olha só. Não tava mais aguentando ficar enclausurada. Misericórdia. Mas foi só que eu fui. Lá no interior, dei uma visitadinha lá. Mas aqui eu não saio pra nada. Tem vezes que eu fico dias sem colocar o pé pra fora. Mas infelizmente tem gente aí que tá curtindo as festas, né? Né, Patrícia? Isso aqui é difícil. Aí acaba que outras pessoas são contaminadas e que estão quietinhas dentro de casa. Verdade. Mas então, meninas, já são 19h26. Vamos então começar a correção da nossa aula de atividade. Então, parece que vai ser só vocês 3 mesmo. Tá bom. Pessoal, tá. Eu estava falando com a Carol que eu falo que vocês, né, é a minha turma que participa de verdade do nosso encontro. Porque as minhas outras turmas, elas não. O pessoal, né, no início da pandemia até estava participando, mas aí depois eles foram desanimando. Vocês não, vocês toda quarta tá aqui firme e forte, né, a gente discutindo. Eu falo, né? Encho a boca para falar. Então, essa nossa turma não pode desanimar, não. Vamos lá. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, graças a Deus, vocês. Tô bem. Então tá bom. Que bom. E lá em Contagem, como que tá? Tudo fechado. Né? Mas o correio tá fazendo normal onde eu trabalho. Correio não tem jeito, né? Correio essencial. É essencial. Uhum. Aqui no meu bairro, a gente ficou algumas semanas sem receber correspondência. Mas tá tudo normal. Assim, aí hoje Oi? Bruna? Não sei se é a sua internet ou a minha, Bruna, não tá muito boa, não. Oi. Tá picando. Mas hoje meu pai estava conversando com o pessoal da Oi, né? Agora com essa fibra ótica, fica ligando o dia inteiro para casa da gente. Aí meu pai foi e perguntou à moça que ligou hoje que ele não estava recebendo a conta e tal. Meu pai ainda gosta de receber a conta mesmo, papel. Aí ela foi e falou que alguns funcionários do Correio estavam com Covid. Então, acaba, né, que atrasa, né, dificulta um pouco o trabalho. Aí é complicado também, né, porque vocês ficam muito expostos, né. Tem que triplicar os
os cuidados. Então, vamos lá. Essa é a primeira, né, aula-atividade da disciplina de História da Educação, né, que era para ter sido feita na semana passada. Mas aí acabou que quem me deu aí um alerta foi a Fran, porque eu não tinha percebido que a aula-atividade, né, nessa disciplina está abrindo na semana. Isso mesmo. Porque antes, né, nós tínhamos olhado e não tinha nenhuma aula-atividade. Hoje Aí mesmo depois... a 3 ainda não saiu. Não abriu, a né? 3, amanhã ela deve abrir. Sim. Porque assim que eu tive mensagem, no outro dia abriu a 2. Ah, sim. Entendeu? Então, acho que depois da aula. Semana depois seguinte. da aula. Uhum. Verdade, alguns dias antes. Mas aí é bom que agora, né, a gente fica mais atento. Sim. Mas então vamos lá. O título dessa aula é História, Sociedade e Educação. Então vamos. Eles disponibilizaram, né, um fragmento de texto, o trabalho com memória e a formação docente. Uhum. Gostei muito desse texto. Sim. Então, atividade. Produção da autobiografia. Após a leitura do fragmento do texto de Santos, 2013, intitulado Memória Discente e Formação Docente, análise de relatos de estudantes de pós-graduação. Você deverá escrever a sua autobiografia, expondo as memórias que tem acerca das vivências escolares. Segundo Catani, 1997, essa atividade pode ser considerada uma oportunidade de tomada de consciência e reflexão pessoal para o futuro professor. Portanto, o relato da trajetória de vida escolar auxilia na apropriação da história pessoal do indivíduo, criando oportunidades para a construção de sua identidade docente. Sendo assim, retome suas memórias e traga as vivências escolares que deixaram marcas em sua formação pessoal e que podem interferir na sua atuação profissional. Você poderá trazer experiências que não foram positivas, uma aula ou um professor marcante, uma experiência avaliativa, entre outras vivências que de alguma forma podem interferir na sua atuação profissional. Após a elaboração da sua autobiografia, compartilhe com um colega da turma, né? Compartilhar aí essa experiência com todos. Quem quer começar a compartilhar? Eu vou começar. Mas Pode. eu não sei se tá certo. Me corrige, por favor, se eu não tiver. Se a gente for fazer uma autobiografia, eu tava olhando, se a gente for fazer ao pé da letra, misericórdia, dá um livro, né? Então, assim, bem resumidamente, não tão resumidamente, eu vou começar. Por favor, me corrija se eu não tiver certo. É para falar de acordo com as minhas vivências nos tempos que eu estudava, correto? Sim, sim. Então tá, vamos lá. Meu nome é Franciele Aparecida Neves de Pinho, tenho 26 anos, nasci na cidade de Peçanha, Minas Gerais, no dia 22 de abril de 1994. Sou filha de Antônio Leão de Pinho e Maria Abigail Neves. Estudei meus anos iniciais da primeira à quarta série em uma escola rural, cujo nome é Escola Municipal do Sul. Na quinta série, estudei na Escola Estadual Esther Siqueira. E da sexta série ao nono ano, estudei na Escola Estadual Dr. Antônio Simão da Cunha. E meus últimos anos na Escola Estadual Dr. Antônio da Cunha Pereira. Sempre gostei muito de estudar. Na época que comecei, existia o castigo.
Um belo dia, esqueci-me de realizar a tarefa de casa. Ao chegar à escola nesse dia, apenas chorei, porque não queria ficar de castigo. Deixa eu só calar meu cachorro aqui. Tá bom. Patrícia, Oi. eu saí sem querer, eu fui chamar a atenção do meu cachorro aqui. Posso continuar de onde eu parei? Pode sim. Tá. Então, eu parei, né? Sempre gostei muito de estudar. Na época que comecei, existia o castigo. Um belo dia, esqueci de realizar a tarefa de casa. Ao chegar à escola nesse dia, apenas chorei, porque não queria ficar de castigo. E o castigo era não sair da sala na hora do recreio. Mas minha sorte estava ao meu lado. O meu primeiro professor era meu tio, que por ficar com muita pena de me ver chorando, não aplicou o castigo. Então, passei dessa, né? Na quinta Olha, série... gente, nepotismo. Eu tô sendo verdadeira, tá, gente? Sim, tem que ser. Aos 11 anos, fui morar na cidade. Morei com uma madrinha. Tive que aprender a me virar, com afazeres de casa e escola. Minha madrinha trabalhava o dia todo, eu passava parte do tempo sozinha. Tive algumas notas vermelhas em geometria, mas eu venci. Da sexta série ao 9º ano, voltei para a zona rural e passei a ir para a escola de ônibus. Foram anos bem difíceis. Quando havia sol, tinha muita poeira e ônibus sujo. Tempo de chuva, ou ficava sem ir para a escola, ou ia para a casa de parentes na cidade. Mas sempre buscando fazer o melhor. Fui destaque durante os anos que estudei nessa escola. Recebíamos medalhas caso alcançássemos notas altas. Então, da sexta série ao 9º ano, eu sempre fui destaque na escola, graças a Deus. Tínhamos um ritual antes de irmos para a sala. Líamos uma mensagem, passavam alguns avisos, rezávamos o Pai Nosso. Toda quarta-feira cantávamos o hino nacional. Na Semana da Independência, cantávamos o hino da Independência e o hino nacional todos os dias. Teve um acontecimento que me marcou mais que o reconhecimento das medalhas. Foi quando, certo dia, ao chegar atrasada devido ao motorista do ônibus, por ter passado horas no sol e com muita sede, resolvi passar direto e ir beber água enquanto a vice-diretora lia a mensagem e todos estavam no pátio. Então, a vice-diretora me mandou voltar e eu insisti e fui beber a água. Alguns me acompanharam, porém, levei a bronca sozinha. Ela se virou em frente a toda a escola e me disse: mocinha, se quiser aparecer, coloca uma melancia na cabeça e um nariz de palhaço. Então, todos os olhares se voltaram para mim, mas nada fiz e continuei. Ao chegar em casa, relatei o acontecido e no outro dia minha mãe conversou com a direção da escola e tive pedidos de desculpa. Já nos últimos anos da escola, observava preferência dos professores pelas turmas das pessoas que moravam na cidade. Mas nunca me deixei levar, sempre corri atrás. No segundo ano do ensino médio, me aconteceram 2 fatos que me marcaram muito. O primeiro foi um concurso de redação. Tive o primeiro lugar. Mas diante de toda a minha turma, a professora de História disse que a banca avaliou e escolheu minha redação para representar a escola, mas que ela precisava saber que não era plágio. Senti uma dúvida em relação à minha capacidade, mas fui serena em dizer que não, que poderia pesquisar e investigar se ela quisesse, sentisse necessidade. Outro fato com a mesma professora. Teríamos uma Olimpíadas de História. Ela fez grupos com as outras turmas residentes na cidade e não incluiu a minha turma, que morava em municípios vizinhos.
Então, por conta própria, fiz um grupo e pedi para nos inscrever, pois queríamos participar. Chegamos até a 5ª fase. Assim como todos os outros, a fase final seria em São Paulo, mas infelizmente nenhum grupo passou. Mas pudemos mostrar a ela que tínhamos conhecimentos, capacidades, responsabilidade e força de querer, como todos os outros alunos. Formei e faz 7 anos que vim morar em Betim. Aqui me casei e resolvi cursar o magistério na Escola Estadual Amélia Santana. E já faz 6 anos que atuo como professora de educação infantil. Estou cursando pedagogia na Faculdade Pitágoras, estou no meu 2º período e tenho desejo de terminar os estudos, me especializar em supervisão e coordenação e tenho o sonho de abrir uma escola infantil. Ao fazer minha autobiografia, percebo que minhas vivências me ensinaram a não desistir, a ser forte diante das dificuldades, a não desmotivar, enfim, encorajar e incentivar meus alunos, a ouvir mais, a observar cada um com um olhar diferente, mas jamais subestimá-los e ser prudente nas palavras. Muito bom, Fran. Ai, falei demais, não? Não, ficou ótimo. Não, perfeito. Então, perfeito. Assim, nossa, mas que diretora, hein? Você viu? Nossa, eu fiquei com muita raiva, mas eu não falei nada com ela. Eu falei com a minha mãe. E minha mãe é daquelas, tá? Ela foi lá, conversou assim, bonitinho. Aí ela me chamou na sala e pediu desculpa. Só que eu queria desculpa diante a escola toda, né? Mas tá bom, exatamente. Pelo menos. Porque, na verdade, assim, ela deveria ter entendido o meu lado. Porque, na verdade, eu já estava passando até mal de tanta sede. E na zona rural, vocês não têm noção, é muito quente. Então, você já estava suja, já estava atrasada. Custava deixar beber o copo com água pra gente voltar pra nossa fila? Não, ela resolveu fazer esse showzinho dela lá. Cheguei em casa e falei com a mamãe aos prantos, né? Aos berros. Aí a mamãe falou assim, não, mãe, eu vou lá. Minha mãe deixou de ir no serviço e foi. Aí chegou lá e falou, olha, aconteceu isso, e ela não procurou saber os motivos e preferiu falar isso. E eu fui e falei a frase certinha pra minha mãe. Minha mãe foi e falou, a diretora. Ela falou isso, a minha mãe falou, porque minha filha não mente. Esse é o privilégio de não mentir. Mas realmente, aí ela foi, chamou, ela foi e falou que realmente aconteceu o episódio, que se equivocou, foi pedir desculpa e a gente se resolveu. E nos últimos anos foi isso, sabe? Eu comecei a ver que os meninos da cidade tinham mais preferência que nós que morávamos na zona rural, sabe? Sim. A gente tinha trabalhos, tipo, se eu precisasse do livro, vamos supor, o livro que a professora tem, ela não emprestava. Mesmo que eu falasse que ia devolver no outro dia, mesmo que eu falasse que eu ia tirar xerox. Então, ela sempre emprestava para quem morava na rua. E, para mim, isso é um descaso imenso. Porque, da mesma forma que as meninas têm responsabilidade, eu também tenho. Então, aconteceu esses episódios especiais foram esses. Aí, eu, fazendo a minha autobiografia, eu fui lembrando disso e falando assim, nossa, eu já passei por tudo isso mesmo. Porque, tipo assim, é bacana da gente lembrar e ver que a gente, apesar das dificuldades, a gente vence. Sim. E a gente aprende muito. Porque antes de eu julgar, eu tenho que entender a situação do outro. Verdade. Eu gostei muito dessa atividade. Nossa, mas bem bacana mesmo. Então, assim, o que você já vivenciou, você não vai querer, né? Vivenciou negativamente. Justamente. Você não vai querer que outra pessoa vivencie também. Não, acho que não. Né? Que é a parte da exclusão, que é a parte de não ouvir, de apontar antes de saber. Né? Então, assim, é uma forma da gente pensar no nosso dia a dia mesmo, como pessoa e como profissional. Né? Porque eu sei que a minha criança tem uma dificuldade, então eu tenho que buscar entender qual que é essa dificuldade. Antes de disciplinar deixa pra lá. Né? Não, é verdade. E assim, infelizmente, algumas escolas ainda fazem essa seleção de alunos. Com certeza. Eu já trabalhei em algumas escolas particulares e isso é bem claro, sabe? Assim, qualquer um consegue perceber. Sim, sim.
né, eu penso igual a você, eu não concordo, né? Eu acho Verdade. que todos os alunos que estão ali, eles têm os mesmos direitos, eles têm que ter a mesma atenção. Com certeza. Nossa, Que eu é muito triste quando a gente vê o professor, né, dando, vamos dizer, porque tem os professores, né, dá um carinho, igual quando os meninos são menores, pega no colo, abraça. Essa fase da educação infantil é muito. A gente ensina, mas é muito cuidado. Sim. Então é uma associação, né? Aí não tem como. Tem que ter carinho mesmo, senão não flui. É verdade. Muito bacana, Fran, a sua biografia. Obrigada. E essa professora de história sua deve que ficou morrendo de raiva depois. Não esqueça ela nunca na vida. Com certeza. Nossa, a época da redação foi a que mais me doeu, sabe? Porque, tipo assim, eu fiz a redação, nem internet tinha na época, entendeu? Eu morava na roça, se eu quisesse era ler no livro mesmo, era pesquisando mesmo. Não tinha isso igual hoje em dia que a gente tem telefone, computador, tudo ao mesmo tempo ligado. Não, era na raça mesmo. E tipo assim, poxa, ela duvidou tanto da minha capacidade, me doeu. Mas só que aí, minha redação foi. Não passou, mas ela foi. Sim. Pelo menos da escola, ela foi a melhor. Isso que eu falei. Só que é ruim, sabe? Porque, tipo assim, eu já percebia isso entre os professores com as turmas que moravam na rua e as turmas que moravam na zona rural. Era livros que não podiam ser emprestados. Era xerox que chegava para eles primeiro, entendeu? E na época da Olimpíadas de História, eu não pedi para ela. Eu fui direto na direção e falei que eu queria participar. E ela que ia palestrar, no dia que ela chegou lá, ela viu o meu grupo. Aí ela fez cara de surpresa. Mas eu não falei para ela, ela não falou para mim. Eu não tinha que perguntar nada para ela. Mas só que aí ela que tinha que passar a coordenação, sabe? De tudo que a gente tinha que fazer, as fases, o que tinha que fazer em cada fase, sabe? Sim. Aí a gente tinha que falar de problemas da cidade, o que poderia ser melhorado, o que estava acontecendo que estava impedindo o crescimento, essas coisas, sabe? Muito bacana no final. Então, assim, nós éramos, eu acho que 5 grupos de 5 pessoas. Todos chegaram na mesma fase, entendeu? E ambos se ajudando, porque a separação era entre os professores, entre nós alunos, não. Quando um tinha dúvida, um procurava o outro, sabe? Sim. Mas é isso. Você falando, eu lembrei aqui, não sei se vocês viram, quando Mariana, né, teve o incidente, né, se a gente pode dizer assim, com a represa. Sim. Logo depois, passou uma matéria no jornal que as crianças, né, que eram, se eu não me engano, lá era zona rural, não era? Eu acho que uma parte era. Onde a barragem estourou. Eu acho que era. Né, era um pouco mais distante, né, do centro da cidade. Aí eles foram, né, para a cidade morar, né, nas casas de aluguel, e as crianças estavam sofrendo esse preconceito, porque as outras crianças falavam que elas eram as crianças da lama. Olha só, tá vendo? E assim, né, eu acho que a escola deveria ter tido um cuidado maior, né, porque aquelas crianças estavam sofrendo por vários motivos, né, elas perderam a casa, algumas perderam familiares, né, Deveria ter sido trabalhado mais isso, né? Sim. E naquele momento, né, não estava sendo feito nada, né? Então, assim, a vida delas mudou, né, toda completamente, e ainda esse sofrimento a mais aí. É verdade. Mas essas são lições, né, que a gente leva aí na caminhada. Verdade.
Carol, quer compartilhar com a gente? Eu compartilho, mas eu, assim, eu fiz, assim, entre aspas, totalmente diferente, sabe? Tô até com vergonha de ler, porque a Franciele fez, assim, né? Como é que eu falo? Uma descrição. Eu contei minha vida. Tô brincando. Não, mas assim, foi assim, ficou bem bacana, né? Bem recheado, entendeu? Não, Aí Carol, mas não tem que ter vergonha, não. Aí acabou que, pelo que eu escrevi, assim, foi tipo contando caso, entendeu? Não, mas não tem problema, não, Carol. É a forma que você fez. Não tem isso de certo ou errado, não. Eu peguei uma experiência avaliativa. Sim. Aí eu contei assim, que no caso, né, que eu tenho uma irmã gêmea, né? Uhum. Aí eu e ela sempre estudou junto, do pré até o terceiro ano do ensino médio. Sempre na mesma sala. Nunca estudamos separado, em nenhum ano. E todos os anos também sentávamos uma do lado da outra. Nunca foi diferente. Aí, o que a gente fazia? Sempre quando tinha prova, quando a gente foi mais para a escola estadual, no caso, que aumenta mais matérias, né? Uhum. E vem mais matérias, aí cada professor responsável por uma matéria. Aí, no caso, cada um ficava assim, responsável para, tipo assim, eu estudava, vamos dizer, português e ciências, aí ela estudava para física e matemática. Aí, no dia da prova, nós duas, sempre como nós duas sentávamos do lado da outra, né? Aí cada um, tipo assim, eu fazia a prova de português, vamos dizer, eu estudava para a prova de português, ela não. Aí eu fazia a minha prova, passava as respostas para ela. Aí quando as provas eram diferentes, o que nós fazíamos? Porque a gente sempre tem que dar o caô também nos professores, né? Assim, claro que é errado, né? Tô só ouvindo. Então, claro que é errado. Claro que agora, né? Tô estudando para isso, né? Para ser professora. Mas não sou bobo, né? Todo mundo já foi aluno um dia. Sim. Aí, claro que eles não ficam te olhando 24 horas na hora da prova, né? Aí, o que nós fazíamos rapidamente, passávamos, trocava a folha, bem rápido mesmo, assim, né? Um flash. Aí eu fazia a minha, depois pegava e fazia a dela. Quando era diferente. Mas acabava que nem era diferente, só mudava as ordens da questão. Sim. Aí teve um dia que a professora estava vendo, né, assim, nossa inteligência no caso. Aí pegou e resolveu trocar a gente de lugar. Mexer, né? Que essas festas tá assim, né? Tirando tudo muito igual. Mas eu ia, no caso, eu sempre falo que quando a pessoa é gêmea, acaba até pensando igual. Antigamente eu discordava. Mas a gente foi amadurecendo um pouco, sabe o que é verdade. Aí pegou e resolveu mexer na gente, pra trocar a gente de lugar. E pra que foi mudar? E a gente já tava com uns 13 anos na época. Aí o primeiro dia foi tranquilo, né? Não foi prova, não teve nada, né? O primeiro dia foi tranquilo, aí o segundo dia foi. Aí foi chegando na semana de prova. Pra quê? Aí o que nós arrumou? Aí nós pegou, chamou minha mãe pra ir lá pra conversar na escola, só que não podia mudar a gente de lugar, a gente tinha que ficar juntas. Aí ela pegou, foi lá, só que as pessoas. Aí o quê? Só uma que tava implicando com a gente, que não queria que a gente sentava perto, porque acho que tava vendo, né? Assim, nossa esperteza, no caso, né? Já tinha percebido. Nós não tava esperteza, né, Patrícia? Porque, né? Malandragem, né? Aí essa pessoa que estava implicando não queria trocar. Ela assim, não, deixa separado, agora vai ter que separar. Aí, só que como a gente sempre foi muito, muito unida, eles achavam bonito isso, entendeu? Sim. Aí acabou que foi botou a gente para sentar um do lado da outra e foi assim o resto da vida, no caso até o terceiro ano. Ah, Carol, olha, gente, Carol era espertinha na escola. Uai, por que foi ter duas, Patrícia? Se não tivesse duas de mim, não ia ser desse jeito, não precisava disso. Você aproveitou as oportunidades que a vida te deu, né, Carol?
Porque você vê, era tanta matéria, porque pesava com uma pessoa só, né? Se tinham duas. Adorei. Então, Nessas olha horas, só. Não seria justo, ai. eu não ganhei nenhuma irmã gêmea, ó. Fiquei chateada só com isso. Eu também. Gente do céu. Olha só, Carol, quando você já estiver em sala, se tiver gêmeo na sua sala, você vai ficar de olho neles. Vou, porque, como eu falei, todo mundo foi aluno. Agora que eu vou estar, né, no caso, no lugar. Sim. Só pra saber, o irmão tá aqui também? Não, tá não. Infelizmente. Brincadeira. Ah, não, Não, Carol, se imagina. a sua irmã também tivesse aqui Ué, na sala, dia de prova, eu ia separar. Não, mas esse foi o problema. Eles achavam bonito, entendeu, Patrícia? Como era nosso união, ele não deixava separar, não. Gente, eles, na verdade, nem sabiam o motivo dessa união toda. Pois é, mal sabia esse. Ah, mas se tiver gêmeo e não fizer nenhuma dessas coisinhas assim, não vale a pena, né? Porque eu faço você trocar de jogar com ela, nunca troquei, nunca. Mas agora, em relação a esse negócio, por isso que eu falei, era muito matéria, tinha que pesar para os dois lados, porque para uma só é difícil, né? Oh, meu Deus, olha só. Porque se Deus mandou duas, então tinha que igualar tudo, né? Aí uma ficava com duas, a outra ficava com duas. Vocês são idênticas, Carol? Uai, eu sou suspeita de falar, né, Patrícia? Mas na certidão tá. É idêntica. Idêntica. Ai, gente. E ainda Depois eu mais tenho que eles confundiam o nome, aí que eles não estavam nem aí, porque ó, pra você ver tudo igual. O meu é Caroline, o dela é Caroline, tudo com K, Y, o meu só muda que tem um A, o dela não tem um A. Então, Nossa, é verdade. é igual o nome. Então aí já falava assim, a cara já é igual, o nome já é igual, então deixa. É verdade. Ô, Carol, então deixa eu te dar uma dica. Tem Uhum. algumas provas de concurso que a gente tem que colocar digital, tá? É, né? Então, né? Você vai fazer a prova e vai mandar a Caroline lá fazer no seu lugar? Cuidado. Não mando, não. É, já fiz prova que eles pediu lá, ó, digital. Está pedindo, né? Mas eu acho que eles nem conferem assim, né? É só mesmo para se acontecer alguma coisa e eles descobrirem, né? Aí eles têm como Se verificar. desconfiar, né? É. Gente, olha só. Então você tem uma coisa aí, né? Um pouco, vamos dizer, se é que eu posso dizer, né? Negativo, né? Que Não é você vai negativo, levar não. para sua Assim, vida profissional. não era, assim, não era tão negativo, não, sabe? É um nega positivo. Assim, né? Isso, Não, só que não é Não muito mistura. negativo, não. Porque Porque, como ó, isso. é muita esperteza, tipo assim, envolve esperteza, como que eu falo? Conhecimento também. Porque porque se você vê, e ninguém. Minha filha! Não é não? Verdade. Mas eu digo assim, de um pouquinho de negativo, não na época, né? Lógico, vocês eram Uhum. crianças e tal. Mas eu estou falando para a sua vida profissional, né? Uhum. Que você tirou uma lição, né? Do que acontecia, e com certeza, igual eu falei brincando, mas eu acredito que quando você estiver em sala e aparecer gêmeos, você vai ficar de Sim, olho, não vai? sim, certeza. Então, Vai é, separar os pobres. Vai separar É, os quê? mas é ruim mesmo separar, viu? Aí eu acaba que eu vou ficar que acredito nem os outros antigamente, não vai querer separar, entendeu? Porque é ruim separar.
Eu acredito que deve ser ruim mesmo. Sim, é ruim mesmo separar, que antigamente tinha, na minha época, no ensino fundamental, do primeiro até o quinto ano, tinha um trem de intervenção, que tirava uma semana quando o aluno tinha alguma dificuldade, certo aluno tinha alguma dificuldade, tipo Sim, assim, B com P, né, D com... Tipo essas letrinhas, essa dificuldade assim, aí eles faziam semana de intervenção, que reunia os alunos que tinham essa dificuldade, vamos dizer, com B, com P, colocavam numa sala. Aí os outros que não tinham dificuldade colocavam em outra. Aí ficava uma semana, essa semana de intervenção que eles falavam. Aí teve uma época que a minha irmã ficou com dificuldade nesse B com P. Aí levou ela para outra sala, para quê? Só faltei chegar na carne e no osso. nossa. Sofrendo para mim, junto comigo na sala. E você fica É, pensando, né? que é ruim separar mesmo. Imagino. Mas eu já trabalhei numa escola que os pais pediram para colocar em salas separadas. Ó, É, né? Cada um tem uma percepção aí vai, diferente. vai do jeito, né, da convivência Sim, também, eu acho. verdade. Mas então a sua vida escolar foi muito fácil, viu, Carol? É, assim, né? Digamos assim, que né, assim, não foi tão fácil, mas foi boa, Ah, graças a Deus, que nem eu não posso reclamar, não, sabe? Porque eu sempre tive uma pessoa que sim. ela me ajudava e eu ajudava ela, sabe? Ah, não, mas isso é ótimo, né? Então, É tipo um assim, trabalho aí em equipe. sim, que nem tinha algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, aí nós sentávamos, ela me ensinava, e tinha algumas matérias que ela tinha dificuldade, que nem ela Sim. sempre muito com, Aí, ó, isso é como é que ótimo. é exatas e a outra, como é que fala? Humanas. Humanas, tipo assim, eu sempre fui mais de humanas, então eu sempre teve mais dificuldade de humanas. Então eu sempre ajudava ela em humanas, e exato, eu tinha um pouco de dificuldade. Assim, sempre foi uma ajudando a outra, então eu faço minha vida escolar, graças a Deus, foi muito boa. Sim. Mas é isso aí, né? Uma completa a outra. Sim, Que bacana. Depois eu quero ver uma foto de vocês duas juntas. claro, eu mando sim, depois eu mostro. Quero ver se é parecida mesmo. Tá bom, pode deixar. Então tá. Bruna, quer compartilhar com a gente? Posso? Oi? Tá dando para ouvir? Oi? Na verdade, eu coloquei muito, tipo, resumido, que foi que a questão também que eu tive um problema agora na faculdade, antes dessa faculdade que eu estou fazendo com vocês, eu fiz uma antes, que eu fisioterapia, que eu quase terminei e tranquei. Oh, meu Deus. Faltava menos de um ano. Só que acho que mais por questões disso também, de influenciar, por exemplo. Meu professor, eu tinha um professor em meio de 5, 6, que ele acabava com a autoestima de qualquer pessoa, de qualquer aluno. Ele se achava, ele humilhava a gente o tempo todo, tudo que ele ensinava, tudo que ele passava, ele humilhava a gente o tempo todo, falava que a gente não ia dar conta. E quando a gente ia ruim de prova, essas coisas, trabalho, ele gritava para a sala inteira ouvir nosso nome e, tipo, defamava a gente mesmo, sabe? Tipo, quando tinha aula dele, eu detestava, porque eu morria de medo, de vergonha, de medo mesmo. Então, foi uma das coisas que me fez desistir. Eu falo que a gente, quando quer, não desiste, né? Por ninguém. Mas ele, nossa, ele tava me sugando, eu não aguentava mais. E também não me via naquilo, né? Por mais que eu poderia ter pegado o diploma, eu não me via naquilo. E já no ensino fundamental, já era diferente. Não sei se é porque a gente é criança e vai passando para adolescência, mas os professores tratavam a gente super bem. Tipo, queria ver a gente vencer na vida, ser alguém na vida. Então, eu acho que acaba que influencia muito. Então, aí eu coloquei que eu penso que, como a gente está fazendo isso, né, pedagogia, eu acho que a gente não tem só que fazer por fazer, a gente tem que gostar para ter um bom, como é que fala? Uma boa execução. Então, Sim, que a gente, né, querendo ou não, a gente vai formar pessoas, né?
Então, é isso. Aí, tipo assim, eu coloquei, foi assim, mais resumido, para contar mesmo, porque que, né, igual eu fazia fisioterapia e faltava pouco para me formar. Porém, entendeu? Aí eu pus isso. Uhum. Não, bacana, Bruna. Entendeu? Nossa, mas um professor de ensino superior tratar os alunos dessa forma. Nossa, ele era. Só que ele era muito forte na faculdade. E aí não adiantava reclamar dele, tipo assim. E todo mundo tinha medo mesmo, sabe? Não, ele era. Deus me perdoe, ele era um sujo, detestava ele. Assim, é forte, mas eu detestava ele. Sabe? Não, mas essas pessoas, assim, Uhum. elas conseguem mexer com o emocional da gente, né? Com certeza, com certeza. Não, ele era insuportável. É, né? Porque ele é insuportável. Eles conseguem mexer com o emocional da gente. Mas é mais isso. Aí eu coloquei que a gente, né, tem que fazer nosso papel, fazer realmente o que a gente gosta e para ter uma boa execução. E ser referência, né? Tipo assim, ser exemplo para as crianças, para os adolescentes, dependendo da idade. Sim, essa questão do exemplo, porque olha só, esse professor seu, ele podia ser super inteligente, mas a forma com que ele, né, lida com as outras pessoas faz com que você não queira ser igual a ele. Com certeza. Nem mesmo na inteligência, né, vamos dizer assim. Com certeza. Eu acho que qualquer coisa, independente de dinheiro, se ele ganhava mais, se ele é o fodão, igual você tá falando, tipo assim, nada vai como é que fala, gente? Hoje eu tô ruim das palavras. Nada nossa, compensa, Jesus. né? Nada compensa, nada justifica, né? É isso que eu queria nada falar. justifica. Nada justifica. E esse aí é um exemplo de coisas que você não vai fazer, né? Exatamente, eu espero, né? A gente fala assim, mas eu espero ter muita sabedoria. Sim. Tem uma frase que eu gosto bastante, agora eu não me lembro quem disse que o verdadeiro líder, ele elogia em público e chama atenção no privado. Então, assim... Com certeza, isso sim. Eu acho que, né, é independente, né, se é o professor, se é o diretor, né, se é o coordenador, quem seja, né? Eu acho muito feio você expor, né, pessoas dessa forma. Não, Igual. isso é muito feio. Muito, muito. E assim, e às vezes eu até fico chateada porque algumas pessoas, dependendo do lado que ela está, ela muda de comportamento, sabe? Igual eu. Só te cortando, Raul Patrícia, um exemplo também que me dava raiva, igual na faculdade de fisioterapia quando eu fazia, era na UniBH. E aí, eu tinha muita raiva que quando a gente ia pro laboratório, a gente tinha vezes que não podia entrar porque o povo de medicina estava lá. E isso também é a mesma situação, porque olha para você ver o que tem acontecido. Acontecem muitos erros médicos, entendeu? Eles dão prioridade, eles glorificam, sendo que, entende? Tipo, é umas coisas que não entra na cabeça da gente. Eles dão mais preferências para uma turma, um curso, do que outros. Exatamente, desmerece muito uns. Sim. Isso acontece mesmo. Eu trabalhei numa escola que, assim, a primeiro dia, reunião, eu não sabia como funcionava a escola, eu não sabia nada. Ô, Patrícia, só de novo pedir desculpa por te interromper, mas é porque minha bateria tá acabando e eu hoje, não sei se acho que a Carol avisou vocês, é porque além da internet estar ruim, minha bateria tá acabando. Então, se eu sumir, infelizmente, Não, beleza. Disso, tá? Uhum. Obrigada. Aí nessa escola me falaram, né, que o primeiro dia ia ser reunião, beleza. A reunião, né, ia começar às 7. Então eu fui imaginando, né, que, né, no máximo meio-dia, né, já teria terminado, porque também eu iria trabalhar só meio horário. Aí quando chegou a primeira,
etapa, né, a primeira parte da reunião, tinha os professores do fundamental e os professores do infantil. Eu estava no infantil. E assim, a todo tempo era falado como primeiro as preferências do fundamental. O infantil sempre pegava as datas que o fundamental não queria, né? Ou um tema, alguma coisa assim. Tudo girava em torno do fundamental. Aí isso acaba, né, que as pessoas do infantil ficam chateadas, né? Porque, um exemplo, eu quero tal data para fazer tal evento. É uma data ótima, vai ser tudo perfeito, né? Mas não tem aquela coisa, né? Vamos conversar, vamos negociar, vamos ver o que vai, né, acontecer de melhor. Mas não, dava preferência só para o fundamental. Aí, quando chegou no horário do almoço, dispensou todos os professores do fundamental e o do infantil ia ficar lá o dia inteiro para organizar a sala, para fazer N coisas. Então, assim, eles não deram um aviso antes, né, da forma que seria feita. Então, assim, o fundamental, né, é avisado. A reunião é só na parte da manhã. O do infantil nem se dava o trabalho de avisar, sabe? Então, assim, né, a minha forma de pensar que tanto o fundamental é muito importante para a escola, quanto o infantil também, né? Porque se ele não fosse importante, não teria, né? Com certeza. Mas, infelizmente, muitas escolas são assim, muitas. E é essa questão, né, também basicamente a mesma coisa, né, do caso da Fran, né? Eles preferiam as pessoas, né, os alunos que moravam na cidade do que os alunos que moravam na zona rural, né? E acaba, né, que só muda mesmo né? O local de moradia. Sim, sim. Porque, querendo ou não, tinham as pessoas que moravam na cidade que Deus me livre, não estavam nem aí com a escola, enquanto os que moravam na zona rural se esforçavam, batalhavam, queria. Os que tinham a escola do lado de casa, era Deus dará. Se eu for bem, se eu não for, amém. Então, essas questões de seleção, né, elas não são boas, né, para, né, mesmo quando se trata de um aluno ou quando se trata do professor, né? Porque todos ali são importantes, né? Todos têm os mesmos direitos. Bacana essa nossa discussão. Então, olha só, como que essa autoavaliação, né? Essa autobiografia, eu acho que é importante para a gente. Porque, igual você disse, Fran, que você, né, depois que você fez, né, você percebeu ali o tanto, né, de coisas que você já vivenciou. Nossa, tipo assim, a gente nem coloca tudo, né? Porque é bem resumindo mesmo, mas a gente passa por muitos altos e baixos, né? Assim como muitas coisas prazerosas também, né? Sim. Que são honrosas, mas são coisas que eu acredito que as negatividades ficam, vou falar de mim, ficam mais do que as positivas, porque quando eu comecei a falar do meu período na escola, o que me veio primeiro foi isso, sabe? Primeiro, esse fato da vice-diretora falar comigo em frente a toda a escola, e tipo assim, a gente já é realmente uma mocinha, então é como se, quando você vê todo mundo te olhando, todo mundo te apontando, sabe? Sendo que naquele momento você não se sente errada, porque ela poderia ter falado, vá lá, bebe essa água e volta para sua fila. Não, ela queria que eu parasse e escutasse ela primeiro. Eu estava passando mal, eu queria, né? Eu queria ir para minha fila, mas primeiro eu estava morta de sede. E tipo assim, sabe quando se você não faz, os outros também não fazem? Então tinha crianças pequenininhas de quinta série, sabe? Todo mundo na mesma situação que eu. Eu levantei, saí andando e deixei ela falando sozinha. Quem quis me olhar, olhou. Na hora do recreio, os meninos, nossa, é doida.
que você fez isso? Por que você não esperou? Eu falei assim, não, gente, eu queria ela na hora, eu estava passando mal, eu estava com sede. Ela que tinha que ter me entendido, custava ela paralisar um segundo para ela entender a situação que nós estávamos. A gente chegou quase meia hora depois, 40 minutos, sol quente, poeira, ônibus sujo. Na verdade, a gente sempre levava garrafinha, mas de tanto que demorou, até a garrafinha de água secou. Aí, tipo, queria que eu ficasse parada esperando ela falar, e tinha dia que demorava muito. E tem hora que você não aguenta. Aí foi só essa situação me marcou muito mesmo, sabe? Porque eram pessoas que sempre me trataram bem, eu sempre deleguei muito respeito, sabe? Muito respeito. Trato todo mundo com muita educação e respeito. Então, eu acho que da parte dela comigo não foi respeitosa, sabe? Então, quando eu cheguei em casa e falei tudo pra minha mãe botou a mãozinha na cara e falou assim, aconteceu isso? Eu falei assim, aconteceu. E eu tô muito chateada. Ela, não, mas não precisa não, amanhã eu vou lá. E minha mãe foi. Falou. Não, mas eu acho que a sua mãe foi certa. Sim, ela falou assim, da mesma forma que eu vim aqui porque ela errou, eu viria se minha filha tivesse errado. Porque minha mãe nunca passou pano, não. Você entendeu? Sim. Então, assim, eu vim porque ofendeu, não foi legal a forma com que ela tratou. Ela é uma vice-diretora. Ela não poderia ter falado assim com a minha filha e nem com os meninos que estavam atrasados, porque não era só a Franciele que tinha ido beber a água, as outras crianças também. Então, ela fez errado e eu, como mãe da Franciele, vim aqui e assinou até termo lá, minha filha. Aí, sabe, assim, conversaram tudo, aí ela pediu desculpa, falou que equivocou e tal. Mas são fatos que marcam a gente. Assim como eu subi lá para receber a medalha da mão dela, da diretora e dela, então, assim, eu me senti, assim, diminuída, sabe? Entendo. Mas é bacana a gente estar e reviver isso. Sim. E, assim, o engraçado que eu tava, né, até comecei a falar, que muitas pessoas passam por coisas, né, assim, coisas, né, ruins, e depois tenta anular aquilo e acaba fazendo igual depois. Verdade, e às vezes falando, por isso que eu estava falando que às vezes quando a pessoa muda de lado, né, ela parece que esquece algumas coisas que ela já passou, né? Eu estava indo comentar que no tempo que eu fui coordenadora pedagógica de uma creche, eu sempre eu sempre dei muita atenção para os professores, a gente sempre conversava, a gente tinha um diálogo. E tudo que as meninas me questionavam, eu tentava resolver para ajudar, né? Eu sempre tive empatia para com elas, sabe? E não é porque eu estava no cargo de coordenadora, mas porque eu sou assim. Eu entendo, eu também sou assim, Tati. Tinha uma professora que tudo ela questionava, sabe? Ah, mas isso não é humano, que não sei o quê. Falava dessa forma. E quando eu saí da creche, ela ficou no meu lugar. E hoje eu escuto coisas que eu falo assim, não, gente, não é a mesma pessoa. Porque tudo que ela questionava, que não estava bom para ela, que não estava bom para os outros professores, agora ela faz pior. É muito difícil essa situação. Sabe? Igual eu sempre falo que a pessoa, né, a Patrícia professora é a mesma Patrícia coordenadora. É lógico, né, com responsabilidades diferentes. Sim. Mas eu vou mudar o meu jeito. A gente até brinca, né? Fala, o poder não vai subir a cabeça, né? Nem vamos dizer que é um poder, né? Porque nós, né, todos são iguais, né? É como você falou, questão de empatia, se colocar no lugar do outro. Porque você, coordenadora, você não anda sem as professoras e nem você, professora, anda sem sua coordenadora. Então tem que ser uma via de mão dupla e ambas com os mesmos objetivos, tendo um diálogo bom, comunicação, né, para alcançar os mesmos objetivos. Que é o que às vezes falta, sabe, Patrícia? Porque lá na creche que eu trabalho, nossa, eu sinto muita falta de comunicação. Né? Muita falta de comunicação. São muitas não. coisas
magoadas, entendeu? Ah, não, assim não dá. Né? Tanto Tem horas que eu que, fico muito magoada, sim, porque às vezes eu questiono, eu pergunto, às vezes, igual a gente está trabalhando em casa, você manda uma mensagem perguntando alguma coisa, a pessoa só te responde no outro dia. Eu acho assim, não dá, entendeu? é, Você quer saber de alguma coisa, a pessoa não se interessa em te falar. Assim, me desculpa, mas tem hora que não sabe passar uma informação adiante. é verdade. É vago demais. Então, isso, assim, acaba te desmotivando um pouco. Sim, Eu. sim. E eu sempre ouço isso, Franciele, sempre. Eu Tanto sempre falo, que eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, nessa creche. E eu posso falar que eu fiz um bom trabalho, sabe? Em relação aos acredito, professores, em relação aos alunos, à comunidade, sabe? sim, Tanto que quando eu saí, eu recebi presente de pais. Até hoje, alguns deles me mandam mensagem. E isso para mim é importante, gratificante né? demais, Sim. verdade. E assim, eu recebo mensagens de alguns professores falando: ai, Patrícia, volta, sabe? Aí eu Então, falo: não, desse jeito que tá, eu não volto, não. Então, assim, a gente fica chateada porque enquanto a gente estava lá, né, era feito um bom trabalho, né, a comunidade participava, e depois que você sai, você vê, né, aquilo ali desmoronar, é muito triste, é muito triste. é Eu muito entendo. triste. É. Mas é por isso que essa reflexão ela é boa para a gente fazer, Sim, sabe? sim, Assim, em todos os momentos, para a gente não esquecer o que a gente já passou e que foi muito sim, ruim. sim. A gente não pode deixar interferir nas nossas ações futuras, no nosso presente, Não, né? não. Verdade. E assim, eu acho que não custa, né, nada a gente ter respeito, ter atenção, né, pelas pessoas. Sim, sim. Eu falo assim, eu vejo assim, não sei se eu estou errada, mas a coordenadora ela tem que ser humana, mas ela também tem que Sim, ser impositiva. É impositiva que fala sim, mesmo, né? Se impor em algumas sim. situações. E às vezes eu sinto falta disso, entendeu? Eu sinto falta de clareza nas informações, eu sinto Aham. falta de poder ouvir a gente falar, sabe? Às vezes, em questionamentos, você fala alguma coisa, ai, nossa, isso me fecha. Tipo assim, não, mas então não é isso que deveria. Eu, por exemplo, eu falei isso para ela outro dia, não é isso que deveria, então, vamos trocar então e tal. Não, é isso que eu falei, ponto. Tipo, questão de 20 minutos, me chama na sala e fala exatamente o que eu falei. Aí isso me deixa, nossa, muito, com muita raiva, sabe? Porque foi o que eu falei, entendeu? Eu quis ajudar num processo, eu entendi o processo de uma forma mais fácil e quis passar isso para ela, mas ela, tipo, ela não acatou aquilo na frente das outras pessoas, depois no particular, ela vai e me chama e fala exatamente as mesmas coisas que eu falei. Aí eu, Sim. mas eu te falei isso, tipo, qual que é? Por que que não, no meio de todo mundo, então, não falou assim, não, o que a fulana falou? Porque na hora de criticar, joga na roda. Mas na hora de aceitar as opiniões positivas, tem que ser no particular para dizer fui eu que falei. Essas coisas que me deixam um pouco incomodadas. Mas que Sim. super supero, sabe? Não, não deixa interferir também, não. Nem na Aham. pessoa que sou e nem no meu profissionalismo. Entendeu? Mas eu acho assim que falta muita clareza, muito ouvir mesmo, muito diálogo, muita comunicação. Eu sempre bato Sim. nessa tecla de comunicação. Se a gente não tiver uma boa comunicação, um bom diálogo, não flui. Não, não flui. E isso, assim, é igual, né? Hoje você trabalha numa creche, né? Sim. Deve ter quantos funcionários lá, mais ou Nossa, acho que mais de menos? 40. 43. Acho que nós somos Nossa, é 43. grande. Lá é 40, Lá é uma 40, das creches novas? é uma das creches Ah, novas. tá. Ah, tá. É por isso, então. Porque, É. assim, igual, quando eu iniciei nessa instituição que eu trabalhei, era uma instituição pequenininha, só tinha 15 funcionários.
Aí depois nós conseguimos, né, uma das creches novas. Aí aumentou, já foi para 50. Pois é. Aí, né, aí tem igual essa questão, você tem que se impor, né? Mas você não precisa ser mal educada para isso, É isso você não precisa aí. ser grossa, você não Exatamente. precisa fazer Não, com é que onde os que eu falei. funcionários tenham medo de você. Não precisa. Eu entendo isso. Tipo assim, tem que ser humana, né? Se colocar no lugar do outro, ouvir o Sim, outro, sem faltar com respeito, né? Mas também tem que se impor. Se eu acho que é isso, verdade. né? Tem que se impor. Mas também tem que saber ouvir. Tem que saber a hora que eu tô pesando a mão, a hora que eu tô errando. Entendeu? Isso de Sim, ambos os lados, tanto coordenação quanto professores, né? sim. Mas foi muito Mas bom. a gente aprende, né, com todas Muito. essas vivências, né, igual você, né, tem o desejo de ser coordenadora, né, então você vai levar isso tudo aí com você. Na minha próxima biografia, vamos falar da área profissional, que eu quero levar para a área profissional de coordenação. É, isso Não, mesmo, vai ser ótimo. em nome de Jesus. Você já pode começar a escrever um livro. Você Ah, minha também, filha. tá, Carol? O livro da Carol, os gêmeos vão amar, porque eles vão É, pegar várias dicas. isso, vai ter muitas dicas lá. É, vai ter muitas dicas. Brincadeiras à parte, tá, Carol? Não, imagina, É. Patrícia. Nossa, meninas, gostei muito da nossa conversa hoje, muito mesmo. Acabou que nem vai dar tempo da gente fazer a correção da aula atividade 2. É É, isso que eu pensei. é isso que eu ia falar agora, que eu tô quase saindo já, porque eu gosto de É, assistir aula, né? Não tem. E eu tenho que ajeitar aqui uns trem que eu começo a comer alguma já coisa. 8h26. Ah, mas para mim foi super válido e eu nem me importo, né, da gente não ter conseguido fazer essa Aham, Semana correção hoje da aula atividade 2, porque não, o nosso bate-papo foi muito bom. sim, verdade. Aí na semana que vem, então, a gente faz a a aula 2 a atividade 3. 2 e a 3. Beleza. Beleza. E eu vou falar menos. Não, Não, e que eu? isso. Eu acho que eu Às vezes, também. às vezes eu empolgo e falo demais. Ah, mas é gostoso trocar, né, experiências. Eu acho que é Aham. bom, é muito. Que Vale nem eu, demais. assim, né? Eu fiquei a maior parte ouvindo, mas a gente tira aprendizado, né? Ouvindo e escutando a experiência. Verdade. Sim, muito bom. Então tá, meninas, vamos encerrar. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E Eu até agradeço. semana que vem. Até eu que Até semana que vem, se agradeço. Deus quiser. Tenha uma boa noite. Ele Deus quer. Boa abençoe. noite. Boa noite, gente. Amém, amém. Deus. Um abraço. Tchau. Outro.